Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nessa segunda-feira, estamos começando a nossa semana e também já estamos terminando o nosso mês. Que bênção, porque nós podemos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus! E hoje, aqui no Grupo Refúgio, nós fazemos o quê? O dia da família, a minha família no altar de Deus. Que é bênção, né? Poder colocar a nossa família no altar de Deus. Aí você pode até perguntar: Janaína, mas todos os dias é dia de orar pela nossa família. Sim, exatamente. Todos os dias é dia de cuidar espiritualmente da família. Mas aqui no Grupo Refúgio nós temos um dia específico, o qual todos nós nos reunimos no mesmo objetivo, na mesma fé, orando um pelos outros e jejuando e também entregando em oração a nossa casa, a nossa família no altar de Deus. Então, que você possa estar junto nesse propósito, colocando seu nome na lista em nome de Jesus, amém? E hoje eu quero falar com você que é jovem e que pretende se casar ou já está até, né, aos passos de se casar. Até mesmo você que ainda é adolescente e nem pensa em casar, mas vai casar um dia. Então, hoje, o vídeo, o estudo é direcionado a você. Aqui no Grupo Refúgio, eu e as irmãs que fazemos esse propósito, o que nós fazemos? Nós fazemos vídeos com estudo direcionado para a família. Então, você vai ver vídeo direcionado para o homem, vídeo direcionado para a mulher, vídeo direcionado para a mãe, para o pai, para o filho, para a família em conjunto. Depende, né, daquilo que Deus coloca no nosso coração, da direção. Hoje a direção é para você que ainda não casou e quer e pretende casar. Então você precisa entender, né, em nome de Jesus, e se preparar para esse passo que não é uma brincadeira, é um passo muito importante a ser dado na vida. Você tem que entender que essa pessoa que você escolheu para casar, ou que você vai escolher, simplesmente, né, falando simplesmente, mas não é tão simples assim, porque é para a sua vida, né? A palavra de Deus vai chamar você de um só. Então, não tem como um corpo, né? O pé direito querer ir para um lado, o pé esquerdo andar pelo outro ao mesmo tempo. Então, tem que estar alinhado. Aí você também pode fazer outra pergunta, né? Janaína, mas você está fazendo um vídeo só para jovens cristãos. Olha, o vídeo, na realidade, serve para geral. Porque até você que não é cristão, que não segue, né, a doutrina do Evangelho, da Bíblia, até para você, sabe, trazer para a sua vida essa importância. Porque hoje em dia as pessoas, elas já entram no casamento com uma cabeça, né, com um objetivo. Ah, eu vou casar. Se não der certo, eu separo. E não é bem assim, né? Então, assim, só que também, muitas vezes, tudo que for falado aqui hoje pode soar para você que não segue a Bíblia como besteira, como religiosidade. Então, enfim, por isso que eu falo que é direcionado para jovens cristãos, porque são jovens que, né, escolheram a servir a Cristo e a viver o Evangelho. Mas, enfim, o que servir para você, eu digo para você que não segue o Evangelho e está ouvindo esse vídeo, o que servir para você, você acata, você pega, sabe? Você toma posse. E o que você achar que não serve, você lança fora. Amém? Porém, agora você, cristão, que segue doutrina bíblica, aguce bem a sua audição e tome posse disso. Aprenda em nome de Jesus, amém?
E eu quero também depois deixar um recado para os pais, para o pai, para a mãe, que tem um jovem em casa, que ainda não casou, ou até mesmo uma criança, né, que um dia vai vir a se casar, e que você, pai e mãe, também possa ter consciência do seu papel. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. O título de hoje desse estudo é: Jovem, você está preparado para casar? Esse é o título de hoje do nosso vídeo. Eu vou falar agora direcionado somente para as meninas, para as mulheres, para as moças que ainda não casaram. Amém? Depois eu vou falar para os homens e depois no geral. Mas primeiro para as mulheres. Mulher, primeiro eu vou dar uma abertura assim geral. Tanto homem como mulher é necessário que se valorize. É necessário que se coloque em uma posição de escolher. Porque assim, é fácil, né? Muitas vezes você vê alguém, aí bate aquela química, só que aí você vai conhecendo aquela pessoa e por pura emoção você deixa os defeitos de lado, né? Você deixa os defeitos graves, eu digo, porque defeito todos nós temos, mas assim, os defeitos de lado, grave, e por conta dessa emoção, por conta dessa química, e você acaba sempre pensando, quando casar, melhora. E eu tenho uma notícia para te dar, quando casar, só piora. Então, antes de você dar um passo, tanto homem como mulher, para uma relação que vai te destruir, seja firme em Cristo, coloque Ele em primeiro lugar e coloque você como a pessoa principal para você, sabe? Se cuide, se ame, se valorize e não se entregue para qualquer um. Amém? Em nome de Jesus. Eu agora vou direcionar aqui para as mulheres, tá? Mulher, observe se essa pessoa que você está para se casar ou a pessoa que, sabe, você começou a paquerar, que você está gostando ou que você vai vir ainda gostar, observe se essa pessoa ela ama mais a Deus do que você. Ou seja, ela ama a Deus mais do que ela ama você. Há uma regra, né, simples, que a palavra do Senhor fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como? Como a ti mesmo. Então, assim, essa é vamos dizer assim, uma obrigação nossa, sabe? É observar como é a vida dessa pessoa com Deus. Quem são as prioridades dessa pessoa? Por quê? Porque se ela não busca a Deus sozinho, né? Se esse moço não busca a Deus sozinho, ele não vai liderar a casa com Deus. Ele não vai colocar Deus em primeiro lugar para liderar a sua casa. Um homem que ora, um homem que lê a palavra e que teme ao Senhor, ele terá princípios para sustentar esse casamento. Então, essa observação, ela é crucial, amém? Observe, mulher, se ele tem caráter antes de ter carisma. O caráter tem que vir primeiro do carisma. Procure os frutos do Espírito nele. Observe, em nome de Jesus. Se ele é paciente, se ele tem paciência, se ele tem domínio próprio, se ele é fiel, né? Se ele é manso, se ele tem o Espírito, né? O fruto da mansidão. Não é se casar com potencial,
mas é se casar com um homem de caráter aprovado. Observe, mulher, se ele tem propósito alinhado, se vocês caminham na mesma direção espiritual, se ele honra a sua fé ou ele tenta te esfriar. Então, assim, observe no dia a dia, porque assim, tem um momento, né, que você conhece, que se você conhece, você se interessa, aí você vai começar a passar tempo mais junto para você, né, ir se conhecendo melhor. Nesse tempo, você começa a observar as atitudes dessa pessoa, né? Às vezes as pessoas falam assim: ai, não precisa casar com a da mesma fé. Quantas são as pessoas que são evangélicas, mulher e casa com um homem de outra religião, ou o homem é evangélico e casa com mulher de outra religião, e tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso, tudo, sabe, tudo lindo. E às vezes casa um crente com crente e olha, só misericórdia. Então, assim, não estamos falando de crente. Estamos falando de cristãos verdadeiros que querem e vivem, que se anulam diariamente para viver a palavra de Deus. Primeiro é esse o objetivo. Sendo assim, seguindo isso, então esse estudo é para você. Se você pode casar com quem você quiser, porém o jugo desigual vai vir sobre a sua vida. E assim, para que pagar um preço alto desse jeito? Sendo que você tem a oportunidade, e agora então a oportunidade nas suas mãos, sabe? De observar, de escolher pelo menos o certo para a sua vida. Você, tanto homem como mulher, sabe? Você precisa se conhecer primeiro. Você precisa entender quem você é e o que você quer para a sua vida. Que tipo de pessoa que você quer para estar com você até o resto da sua vida. Caminhar com você. Então, você precisa escolher essa pessoa. Às vezes, a pessoa, principalmente mulher, que fala sobre isso, posso casar com quem for, com quem você se casar, pode ter bom caráter, não estou falando de religião, às vezes a pessoa tem outra religião e tem um bom caráter. Só que não é sobre isso. É sobre posicionamento pelo seu chamado. Então, assim, exemplo. O que Deus chamou um homem? Deus chamou um homem para ser o cabeça da mulher. Porém, Cristo tem que ser o cabeça dele. Um homem de qualquer outra religião que não segue o evangelho não vai se posicionar dessa forma. Um homem é o sacerdote da casa, é o sacerdote de Cristo na sua casa. É ele quem vai guerrear com o diabo as suas batalhas espirituais sobre a sua família. Um homem que não tem essa direção, por mais bom caráter que seja, que existe muitos, não é da religião, mas existe muitos. Ele não vai, só que ele não vai se posicionar conforme o seu chamado. Então, assim, pense bem. Antes de casar com alguém que não professe a mesma fé que a sua. Amém? Até mesmo porque essa pessoa ela tem que caminhar junto com você nessa direção, né? E você tem que observar, mesmo sendo muitas vezes da mesma fé, você tem que observar o que ele está me acrescentando. Ele honra a minha fé ou ele está esfriando a minha fé? Quais são as propostas que está chegando até você? Hein? Por quê? Porque o casamento ele é uma missão conjunta, ele não é uma competição. E você precisa observar se esse homem ele é maduro emocionalmente. Porque um homem maduro, pronto para casar, ele assume responsabilidades. O que ele está falando para você? Quais são as propostas? Muitas vezes há umas situações, que a proposta pode ser assim, olha, ainda não dá para a gente casar, mas a gente pode até morar junto, né? E depois a gente casa. E sabe, é só por um período, é só por um momento, mas sabe, logo, logo a gente casa, até sair dessa situação. Qual é a proposta que está chegando para você?
Então, assim, esse homem não pode te afastar da fé. Você precisa observar, porque um homem pronto para casar, ele pede perdão. Como está sendo o relacionamento de vocês? Um homem pronto para casar, ele resolve conflitos conversando. Quando vocês brigam, quando tem alguma indiferença, o que ele faz? Ele senta, conversa e tudo se resolve? Ou ele vira a cara para você por uns 2, 3 dias, faz birra, faz pirraça? Observa, mulher. Não um homem pronto para casar, ele não é dominado pelos seus impulsos. Se ele não sabe lidar com as frustrações, certamente ele não saberá lidar com o casamento. Então, comece a observar se ele tem respeito, se ele tem honra. Como que ele trata a mãe dele? Como que ele fala das mulheres? Como que ele reage quando ele é contrariado? Quem respeita hoje, mulher, respeita amanhã. Então, por isso, não se iluda com essa história de que casando tudo se resolve. Porque você precisa observar esse homem, como que é a liderança, como que ele reage, como que é a liderança dele, como que é a capacidade dele de liderar, porque ele vai ser o cabeça da sua casa. Você está casando com um homem para ser o cabeça, não para ser um filho, mais um filho seu. Observe, a liderança bíblica não é autoritarismo, não. A liderança bíblica é proteção, provisão e cuidado. Essas são as características de um homem de Deus para você. Não é para ele liderar você com autoritarismo. Eu mando aqui, você fecha a boca e acabou. Isso não existe. Ele tem que te proteger. Isso é liderança bíblica. Isso é o que a Bíblia fala de um homem que lidera a sua casa. Ele tem que te dar provisão, ele tem que cuidar de você e ele tem que se sacrificar para você. A Bíblia é clara sobre isso. Homem, ame a sua esposa e cuide dela. Eu sou o exemplo, Jesus fala. Eu morri pela minha igreja. Eu dei a vida pela minha igreja. Eu amo a minha igreja. E é assim que você tem que fazer com a sua esposa. Então, esse é o recado para você, mulher, que quer casar, que vai casar e que, em nome de Jesus, né, está talvez pensando em casar. Pare, observe. Às vezes você pode falar, Janaína do céu, mas meu casamento já está marcado. O buffet já está todo pago. Janaína, tudo que você falou aí, o meu futuro marido, ele se encaixa, sabe, em tudo, mas do lado ruim. E eu tenho esse pensamento, exatamente, que depois que a gente casar, ele vai melhorar. Eu vou dar um conselho para você. Eu sei que é difícil, você já deu o passo. Por isso que eu falo, antes de chegar a um passo maior, antes de se envolver, observe. Mas se você já está nesse passo, você ainda não casou, em nome de Jesus, sai fora. Porque o dinheiro do buffet e todas as outras coisas você recupera. Amém? Em nome de Jesus. Agora eu quero falar com você, homem. E esse negócio do buffet, isso, aquilo, serve para você, homem, também, tá bom? Em nome de Jesus. Se você tá para casar, já pagou tudo, já tá com os dias para casar, e se de repente a sua futura noiva se encaixar no que eu vou dizer agora, cai fora, em nome de Jesus, amém? Moço, observa se essa mulher que você quer casar ou que você vai casar futuramente, ou às vezes ela nem apareceu ainda, mas quando aparecer, observa se ela ama a Deus acima de tudo. Tanto para homem como para mulher. Porque Deus nos vê igualmente. Amém? Se ela
não é cristã só de ambiente, mas ela tem vida com Deus. Se ela tem vida com Deus no secreto, o casamento ele ficará vazio espiritualmente se acaso essa pessoa só for crente dentro da igreja. Se realmente ela não tem vida com Deus. Então você precisa observar a mulher que você quer para a sua vida. Amém? Que você quer repartir o resto da sua vida. Uma mulher que ora, ela sustenta o lar dela espiritualmente. Observe, homem, se o caráter dela vem antes da aparência. Porque o homem ele é ligado muito, né, visualmente, na aparência. Só que o caráter dela tem que vir antes. Amém? A beleza, ela atrai. Mas o caráter é o que edifica. Veja, né? Veja se ela é honesta, se ela é fiel, se ela tem responsabilidade, se ela tem domínio próprio. Não escolha só pelo que encanta os teus olhos, escolha pelo que vai sustentar a vida. Observe, homem, a sabedoria e o equilíbrio emocional dessa mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, já diz a Bíblia. Ela sabe conversar ou ela só sabe reagir? Como que ela se comporta? Ela sabe pedir perdão? Ela controla emoções ou ela vive em extremos? Casamento não sobrevive à imaturidade. Casamento, ele não sobrevive em pessoas com constante, né, com atitude constante de imaturidade. Observe se ela é respeitosa, se ela tem honra. O homem precisa de respeito, tanto quanto a mulher precisa também de respeito e de amor. Como ela fala de autoridade? Como ela reage quando ela é contrariada? Ela expõe os conflitos dela ou de vocês nas redes sociais? Como que ela se comporta? Ou ela resolve tudo no particular? Uma mulher que honra, ela constrói confiança no homem. Entenda, observe. Ela entende o seu chamado? Ela caminha com você ou ela compete com você? Como que é? Como que ela se posiciona? Quando a Bíblia fala da mulher ser submissa, não é a submissão do mundo, né, que o mundo acha que é, né, que eles criticam. Ai, a mulher submissa está apanhando e continua no casamento. Isso é religiosidade, loucura. Não é o que a Bíblia diz. A submissão da mulher na Bíblia, ela está sobre uma missão, a missão do seu esposo. Todos nós temos um chamado, o Senhor te chamou para algo, né? Então, assim, ela anda no seu chamado, ela está junto com você. É sobre isso, amém? Casamento, ele é uma parceria espiritual. Observe se essa mulher está pronta para casar. Você vai observar quando ela tem um espírito que é ensinável, quando ela aceita a correção, quando ela cresce com a correção, quando ela busca amadurecer. Orgulho é veneno dentro do lar. Eu quero agora dar um conselho final, né, para os jovens, né, para vocês, tanto homem como mulher. Como eu disse, observem, em nome de Jesus, né, se entra nessa característica. Sabe, assim, pegue um papel
escreve como que é a mulher, como é o homem com quem você quer se casar. Quando aparecer, tirando a química, né? Quando aparecer, você, se tiver de acordo com aquilo que bate com você, é resposta de oração, sabe? Eu creio no preparar de Deus dessa forma. Eu creio que a sua oração para Deus, existe alguém que se encaixe naquilo que você quer viver. E aí Deus, essa é a minha fé, faz com que essa pessoa e você se encontre. Então, é necessário você se conhecer, é necessário você orar, é necessário você saber quem você quer. Eu vou dar exemplo. Às vezes você, mulher, não quer um homem o qual ele use, o qual vai, sabe esses homens toda quarta-feira, vai jogar bola. Talvez isso incomode você, talvez isso seja um gatilho em você, sei lá. E aí você fala, não é isso que eu quero para minha vida. Então, na face dessa terra existe esse homem, entende? E Deus, ele promove esses encontros. Então, há uma necessidade de você saber o que você quer. Mesma coisa você homem, às vezes você fala, olha, eu não quero uma mulher que se vista escandalosamente, sabe, que não sabe se comportar, que não sabe... Você precisa saber o que você quer. Porque mesmo que na hora da química, que bateu aquele negócio, você fala, nossa, essa é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida. Só que depois você conhecendo, andando, observando, você vê que não encaixa, sai fora. Sai fora enquanto é tempo. Porque não se iluda que vai mudar. Para de pagar preço, sabe? Para de trazer luta para a sua vida. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo que eu acho que encaixa nisso. Exemplo, você olhou uma mulher, ou um homem, e você se apaixonou, bateu aquela química, meu Deus. Aí depois você vai conhecer, ela é casada, ele é casado. Você, cristão, vai continuar porque bateu a química? Não, o que você vai fazer? Ô, tinha casado, acabou. Você não vai dar continuação. Então seja assim em tudo, mesmo que a pessoa não for casada. Bateu a química, mas não bate, não corresponde com o que você quer? Tchau. Sabe, não vai dando espaço porque vai mudar, não vai mudar. Amém? Em nome de Jesus. Ai, Janaína, mas você não tem fé então, né? Nossa, que cristã é você que não tem fé. Não traga peso para sua vida. Eu tenho fé sim. Porém, não traga peso para sua vida. Desnecessário. Não traga luta, não pague preço desnecessário. Amém? O meu conselho para vocês, jovens, tanto homem como mulher, é: não tenham pressa, tenham preparo. Amém? Sabe, eu poderia parar por aqui. Esse é o conselho que tem que entrar na sua mente. Não tenha pressa, tem preparo. Eu me converti com 22 anos. Nesses 20, quando eu era bem nova, quando eu me converti, já passou anos e anos. Quantas pessoas que se casaram naquela época e que hoje se separaram? Quantas pessoas que se casaram naquela época e pela religiosidade estão presas em um casamento qual elas são maltratadas, são mal amadas, mas por religiosidade elas acabam sendo presas. E por que eu estou falando isso? Porque naquela época, na minha época, era uma pressa para se casar. Parece que o crente não tinha outra coisa a não ser, eu preciso casar, eu quero casar, sabe? Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos informações. Nos chegam a todo momento, a nossa mente ampliou em nome de Jesus, isso é graça de Deus. Então, não caia em laço, não caia em cilada, porque hoje você nem desculpa tem. De 20 e 30 anos atrás, hoje você não tem mais essa desculpa, porque você tem informação. E olha, se esse vídeo chegou até você, aí que desculpa você não tem mesmo. Amém? Glória a Deus. Casamento, ele não é um prêmio. É uma responsabilidade espiritual. Quem tem pressa, escolhe pela emoção. Quem tem propósito, escolhe pela direção de Deus. Seja a pessoa que você está procurando. Amém? Se prepare para que você seja para a pessoa. Você não está procurando o melhor para você? Então seja o melhor também para outra pessoa.
Antes de você fazer a pergunta para si mesmo, com quem eu vou casar? Antes dessa pergunta, você se pergunte: eu sou alguém pronto para casar? Se quer alguém maduro, seja maduro também. Se você quer alguém espiritual, seja espiritual. Não negocie princípios. O amor, ele não pode custar a sua fé, jovem. Relacionamento não pode enfraquecer a sua intimidade com Deus. Se a pessoa te afasta do altar, ela não é resposta de oração. Observe mais do que escute. Tempo revela caráter. Pressa esconde o defeito. Casamento não cura carência. Então não queira casar para que você resolva os seus traumas, porque dependendo de um passo errado, você vai ter muito mais traumas. Casamento, ele não resolve a sua dependência emocional. Casamento não vai tirar de você a sua falta de identidade. Duas pessoas feridas não formam um casamento saudável. Então, que você, jovem, sabe, tome posse, você possa refletir em nome de Jesus, amém? Agora eu quero falar com você, pai e mãe de filhos adolescentes, jovens, até mesmo criança, porque a Bíblia diz, prepara a criança, né? Ensina ela o caminho que ela deve andar. Então você já tem que desde já embutir no coração da sua filha, do seu filho, mesmo criança, sobre esse assunto. Amém? Glória a Deus. Então o recado agora, para finalizar, é para você, pais. Eu sou mãe de dois meninos, né? Um já é homem, casado, que eu tenho minhas duas netas, e outro vai fazer 17 anos, ainda é adolescente. Então é nele que eu tenho que colocar toda a minha observação hoje. E você que é pai de meninos também, que você possa também entender que é primordial para a vida dele que você prepare esse filho. Amém? E você que é mãe e pai, né, pais de meninas, que você também possa preparar suas filhas para o casamento. Amém? Em nome de Jesus. Independente, porque Deus não fala, olha, é um homem, é mulher. São pessoas, são vidas que Deus ama, que Deus cuida e que deu para nós, né, como pais, essa obrigação de cuidar e preparar. Eu dei um estudo, eu acho que uns 2 vídeos atrás do meu estudo, foi sobre o arqueiro, né? A flecha na mão do arqueiro, que são os filhos. Então, assim, é exatamente isso. Você pai, você mãe, você é o arqueiro. E os seus filhos são as flechas. Então, é obrigação minha, é obrigação sua, lançá-los além do que você viveu, além do que você conquistou. Então, é obrigação minha e sua preparar os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Então, esse recado vai para mim e para você, que somos pais. A nossa obrigação é criar futuros maridos e futuras esposas. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos homens a quê? A serem responsáveis, a administrar o dinheiro, a trabalhar com dignidade, a honrar mulheres e a proteger e liderar com amor. Amém? Transforme o seu filho homem em um homem bem-sucedido, em um homem de sucesso. Incentiva ele a estudar, a trabalhar, para quando ele quiser casar, ele esteja pronto para isso. Ele esteja pronto para ser um bom esposo, que vai tirar a sua futura esposa da casa dos pais, porém ele vai proporcionar a essa menina mais do que ela tem na casa dela. Então, esse é o objetivo de nós, mãe e pai de menino, de homem. É formar os nossos filhos, né, a serem homens
não somente de bom caráter, que é uma obrigação social, mas homem de sucesso, trabalhador, que tem esse objetivo, sabe, de prover na vida da sua esposa. Ele vai lá na casa da menina, tirar ela da tutela que ela tiver, da onde ela tiver, só que ele vai ter que dar mais a ela. Amém? Mais do que ela tem na casa. Ele não pode tirar ela da casa dela para passar necessidade, para passar perrengue, não. Eles têm que estar preparado para o casamento. Amém? E essa é a obrigação minha e sua, como mãe e pai de filho homem. Glória a Deus. E para as filhas, né? Eu não tenho, mas para quem tem filha mulher, ensine elas a se valorizar. Não aceitar migalhas emocionais. Não se diminuir por carência. Honrar o marido, né? Ou o futuro marido. Uma filha que cresce sendo respeitada dentro de casa, ela não aceita desrespeito fora de casa. Ela não deve aceitar menos cuidado e proteção e consideração do que recebeu do pai e da mãe. Então, como tem sido a sua casa? Como tem sido o seu legado para os seus filhos? O que você tem deixado num casamento destruído, o qual eles nem querem pensar em casamento, porque você é o exemplo de destruição no casamento? Você tem filha mulher, você tem que tratar ela com amor, com carinho, porque da forma que você tratar, vai ser a forma que ela vai procurar na rua. Então, em nome de Jesus, vocês são pais, nós somos pais e mães, nós temos a responsabilidade, porque Deus, Ele colocou na nossa mão vidas, e nós vamos dar conta dessas vidas. Amém? Glória a Deus. Criem homens provedores, mas também ensináveis. Sabe, hoje em dia o que mais a gente vê desde criança, também por conta do celular, né, das telas, eles já não aceitam nem tirar a tela das mãos deles. Então, assim, ensine os seus filhos a aprender, sabe, o não. Gente, o não faz a gente crescer e prepara a gente para o mundo. Em nome de Jesus. Né? Quantos nãos a gente que é mais velho recebemos? Hoje as crianças não podem receber um não, que já paralisam, já param, já dão um piti. Em nome de Jesus. Eu sei que a gente quer dar tudo e quer dar o melhor, mas tudo tem limite. O tudo, muitas vezes, é o não. Amém? Crie mulheres honradas, mas também sábias e fortes. Nem, né, criar um homem com autoritarismo e nem criar uma mulher com uma submissão cega, em nome de Jesus. Mas ambos serem parceiros, segundo o princípio de Deus. Pais, criem os seus filhos para que alguém tenha orgulho de recebê-los em casamento. Em nome de Jesus. Da mesma forma que você cria sua filha, o seu filho, e da mesma forma uma outra família está criando um filho e uma filha, que muitas vezes vai receber o seu filho ou a sua filha. E eles merecem também o mesmo respeito. Amém? Eu vou falar uma coisa para vocês. A família, ela não começa no altar. A família, ela começa na criação. Os nossos filhos vão ser os nossos espelhos. Então, vê bem como é que você está agindo. Qual é o legado que você vai deixar. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. O vídeo ficou comprido e iria ficar mais comprido, porque na realidade eu quero falar também sobre os jovens que não querem casar, porque tem jovens que não querem casar. E aí, será que é pecado, sendo cristão, é pecado não querer formar uma família? Porque a Bíblia fala que a família é o projeto de Deus. Será que essa pessoa, esse jovem está fora do projeto de Deus? Então eu quero falar sobre isso. Só que eu vou falar num outro vídeo, porque senão nós vamos ficar 3 horas aqui, né? Eu já enrolo para falar. Então é isso. O próximo vídeo vai ser sobre esse tema. Sobre jovens que não pensam em casar e não querem casar.
Amém? Em nome de Jesus. Que você possa declarar dentro da sua casa agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.